Bem, meus irmãos, vamos abrir em Atos dos Apóstolos, continuando a nossa exposição. Chegamos no capítulo 8, fazendo vocês ler versículo a versículo, né? O livro de Atos. Quem aqui já leu Atos? Bom, Atos eu leio Atos pelo menos umas 4 ou 5 vezes ao ano. Atos é aquilo que a gente almeja. Atos 8, inicialmente vamos ler do versículos 1 ao 8, e depois do 9 ao 24. Atos 1 ao 8, todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, e entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Aqui a gente tem no capítulo 8 um problema, que é a perseguição, e capítulo 8 de Atos, Atos 8, do 1 ao 8. Um problema que é a perseguição e a bênção que foi a expansão da igreja. Nota que Paulo, consentiu na morte de Estevão, ainda não era convertido, né? E fez-se naquele dia, né, fizeram uma campanha de perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, a doutrina da igreja local. Nós, batistas, entendemos pelo Novo Testamento que não existe uma grande sede mundial. Existem igrejas locais, em determinados locais, e Deus age e expande seu reino por meio das igrejas locais. E aqui há uma perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E nota que todos, tirando os apóstolos, foram dispersos, exceto os apóstolos, todos foram dispersos para onde? Para a Judéia e Samaria. Se você notar no capítulo 1 de Atos, versículo 8, 1:8, vai dizer uma coisa interessante. Que mais recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Já se passou algum tempinho aqui, desde o derramamento do Espírito Santo, e a igreja está onde? Em qual cidade? Jerusalém. Mas ela era para estar todo mundo em Jerusalém? Era para estar onde? Judéia e Samaria. A igreja ficou parada, a igreja não se expandiu, a igreja não fez o que devia fazer. O que então que Deus permite que ocorra na igreja? Uma perseguição, e nessa perseguição os crentes vão para onde? Judéia e Samaria. Ou você faz o que Deus quer, ou você faz o que Deus quer, né? O Paul Washer conta uma história que a mãe dele falava para ele quando ele ia tomar banho. Você tem 2 modos de fazer isso, do modo fácil e do modo fácil. Porque ou eu te arrasto, para mim é fácil, ou você vai tomar banho livremente, que para mim também é fácil. A questão, vai fazer aquilo que Deus quer. Deus ordenou que a igreja fosse para a Judéia e Samaria. A igreja não foi. O que Deus fez? Vocês vão. Às vezes Deus envia uma baleia, um grande peixe. Às vezes Deus envia perseguição. E Deus enviou perseguição aqui, Deus agiu mediante a perseguição, e os crentes foram para a Judéia e Samaria. Coisa interessante de se pensar, né? E aqui a gente vê que uns homens piedosos, eles enterraram Estevão, choravam sobre Estevão. E o verso 3 tem uma palavra muito interessante. O que Saulo fazia? Assolava a igreja. A gente vai ver mais posteriormente, no 9, quando ele se converte, que a igreja fica receosa em receber ele como membro, a igreja de Jerusalém, né?
Barnabé tem que ir lá e pegar, não, ele é crente mesmo. A gente falou, pô, como é que a igreja não recebeu? Mas vamos pensar bem. Imagina o cara tá aqui, tá tacando fogo nas suas coisas, tá prendendo seus parentes, fala, eu me converti, eu quero ser membro da sua igreja. Quando é que começa o discipulado? Quem é que vai querer fazer o discipulado? Não, vai você. Fazer uma visita ao irmão tal, que o irmão tal, aquele irmão que fez tanta coisa. Então, isso que ocorreu. Ele entrava em casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava à prisão. Só que, olha a bênção que ocorreu no verso 4. Mas os que andavam dispersos, esses que andavam dispersos, foi porque queriam ou não? Foi porque teve perseguição. Iam, o que agora? Por toda parte, anunciando a palavra. As dificuldades, muitas vezes, contribuem na divulgação do Evangelho. Às vezes é necessário que haja dificuldades para que o Evangelho seja anunciado. E eles iam por toda parte anunciando a palavra. E aqui é a chave para a gente entender a vida cristã, na questão do evangelismo e do anúncio da palavra. Embora existam campanhas missionárias são importantes, a vida do cristão deve ser uma vida de anúncio à palavra. Por onde ele vai, a palavra tem que ser anunciada. E aqui ele vai destacar a segunda pessoa além dos apóstolos, no livro de Atos, que é Filipe, um dos 7 diáconos de Atos 6, que os apóstolos também impuseram as mãos sobre Filipe, né? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Só que tem um problema, judeus e samaritanos se odiavam. Ali em Números, capítulo 13, vamos abrir, verso 28, deixa eu confirmar, Números 13, 28, Neemias, 13, 28, Neemias 13, 28, é depois de Esdras, Neemias, para ajudar vocês. Neemias 13, 28, diz o seguinte: também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, por isso o afugentei de mim. Aqui desde cedo, o pessoal da região da Samaria, que era mais misturado, né, era um judaísmo meio paganizado, aqui Neemias rejeita o culto de Samaria e o sacerdote de Samaria. Então, a partir desse momento vai se ter culto em Jerusalém e culto em Samaria. Os samaritanos acham que tem que ser em Jerusalém, Jerusalém corretamente acha que tem que ser, os samaritanos acham que tem que ser em Samaria, Jerusalém corretamente acha que tem que ser em Jerusalém, isso até a chegada do Messias. Então, você tem dois grupos que estão dizendo o seguinte: não, o culto correto é na minha cidade, o outro, o culto correto é na minha cidade. Jesus fala que os dois estão errados, nesse sentido que agora é em espírito e em verdade no coração do adorador. Porém, Jesus mandou pregar em Samaria, e Filipe vai a Samaria, e Filipe prega Jesus em Samaria, ele lhes pregava a Cristo, e as multidões, de maneira unânime, elas prestavam atenção ao que Filipe falava, porque viam os sinais que Filipe fazia. Ele não fazia reunião de cura para crente, ele fazia milagres e sinais que evidenciavam que o que ele falava era verdadeiro. Ali em Hebreus capítulo 2, versículo 4, vamos abrir, e a gente entende muito bem os propósitos e sinais do livro de Atos, quando a gente tem isso em vista. O evangelho está chegando num lugar novo, em Samaria ainda assim um local dominado por um bruxo, por um feiticeiro ali, uma religião misturada. Hebreus 2,4, o evangelho está chegando, né? E Deus vai testificar a mensagem por meio de poderosos sinais. Lembrando, Filipe foi escolhido pela igreja de Jerusalém e os apóstolos impuseram suas mãos sobre Filipe. Ok? Verso 4 de Hebreus 2. Testificando também Deus com eles quem? A primeira geração de cristãos. Então o autor aqui não se coloca como a primeira geração. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O que ele está falando? Olha, o Evangelho chegou poderosamente e Deus testificou com a primeira geração por meio de sinais e dons do Espírito Santo distribuído entre aquela primeira geração. Porque qual é o erro que se tem hoje? Achar que a gente vai ser um fazedor de milagres. Deus faz milagre? Claro que faz. Só que aqui ele fez por meio de Filipe. Os cristãos que não eram
comissionados com imposição pelos apóstolos, todos pregaram a palavra, mas aqui tem um que se destacava, que além de pregar o evangelho, o que ele fazia? Milagres e sinais, ao contrário do que dizem hoje, né, certos movimentos que tem cada igreja, na igreja na esquina, que a igreja tem umas 8 pessoas com dom de cura e muita gente falta porque está com dor de cabeça, né, tem coisa errada aí, né? Então a gente observa aqui, nós observamos aqui que Filipe testificava a mensagem do evangelho por meio de sinais que ele fazia, e expulsava demônios, e paralíticos e coxos eram curados. E o que havia naquela cidade, verso 8? Grande alegria. Não há como você conceber a ideia de pessoas se convertendo e ficando triste. Você se entristece quando se arrepende, mas ao receber a salvação, você se alegra. Eu sempre acho um paradoxal quando eu vejo a igreja cantando: fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos. Isso não faz sentido. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não faz sentido. Nós somos um povo alegre. Reverência não quer dizer clima de sepultamento. Reverência quer dizer respeito, né? Aí aquela igreja lá, ela é uma igreja que não tem reverência. Por quê? Porque as pessoas sorriem. Isso não faz o menor sentido. Então, o evangelho foi recebido com grande alegria. Outro ponto importante aqui, um perigo para nós batistas. Nós sabemos que as emoções não definem a ação do Espírito Santo, mas se há uma ação do Espírito Santo, muitas vezes haverá emoções, haverá manifestações emotivas, né? Ela não define se algo é do Espírito ou não. Os frutos vai definir se é do Espírito ou não. Só que, veja bem, se você entendeu os seus pecados, se você entendeu o que Cristo fez por você, tem como você ficar indiferente? Se eu te dar R$1 milhão, você não vai ficar indiferente? Não, muito obrigado pelo R$1 milhão. Não vai acontecer isso? Então as emoções fazem parte de uma vida com Deus. É necessário sim ter emoções, porque você é humano, e quem criou as emoções não foi o diabo. Assim como seu crente racional, que bom que eu sou um crente racional, quem criou o meu cérebro não foi o diabo, também quem criou minhas emoções não foi o diabo. Então emoções são algo comum e algo normal na vida cristã. Só que aconteceu uma coisa interessante, né? E a gente vai destacar aqui o verso 9 ao 13. Naquela cidade tinha um cara chamado Simão. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade as artes mágicas e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Temos aqui uns pontos importantes a destacar. Primeiro, naquela cidade havia um homem que dizia que era alguém muito importante. Quando você vê um pregador falar que ele é alguém muito importante, desconfie. Paulo fala que ele é o principal do quê? Dos pecadores. Ele fala que ele é o menor de todos os apóstolos e nem merecia ser chamado de apóstolo. Quando você fala: não, porque Deus me deu uma grande unção, desconfie. Billy Graham fala o seguinte: nunca diga que você é cheio do Espírito Santo, deixe que os outros digam isso de você. Quando você vê: não, eu tenho uma oração poderosa, porque Deus me usa muito em dom tal, Deus me usa muito em dom tal. Deixe que outras pessoas digam isso. Deixe que outras pessoas falem isso. Deixe que outras pessoas falem sobre isso. Porque ele era um falso profeta, dizia que ele tinha uma coisa grandiosa. Isso é errôneo. Continuamos. O verso 10 fala que todos na cidade atendiam do menor até o maior, isto é, gente importante e gente não importante, dizendo que este é o grande poder de Deus, uma coisa excepcional, este é o grande poder de Deus, falavam isso, e atendiam porque ele havia iludido com artes mágicas. E aqui um ponto importante: o poder enganador das trevas, numa sociedade, ele pode iludir de maneira generalizada. A sociedade inteira da cidade de Samaria estava iludida com o poder que Simão, o mágico, exercia. Ali em Atos capítulo 8, Atos 8, estamos no versículo 11. Ele havia iludido eles com artes mágicas. E no versículo 12,
Eles creram em Filipe, que pregava o que Filipe pregava naquela cidade? Acerca do reino de Deus, e se batizavam tanto homens quanto mulheres, e creu até o próprio Simão. E aqui temos um problema para nós batistas, que cremos na segurança eterna, né? E creu até o próprio Simão. Olha só que coisa interessante, quando fala que creu até o próprio Simão e foi batizado. E ele ficou grudado com quem? Com Filipe. Porque ele estava impressionado com o quê? Vendo os sinais e as grandes maravilhas se faziam, estava atônito. Ele se impressionou com a mensagem? Versículo 13 de Atos 8? Não. Ele se impressionou com a grande salvação de Jesus? Não. Ele se impressionou com como Deus transformou o coração daquelas pessoas? Não. O que impressionou o Simão? Os sinais. O que impressionou ele? As maravilhas. E ele estava atônito. Aqui fala que ele creu. Creu aqui no sentido de ele professou a fé. Ele professou a fé. Mas veja bem, o versículo 17. A gente vai trabalhar ele posteriormente. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando os apóstolos impuseram as mãos, todo mundo recebeu o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mão era dado o Espírito Santo, logo Simão não recebeu o Espírito Santo. Por quê? O verso 21 diz o seguinte: tu não tens, falando para Simão, Pedro falando para ele, Simão falando para Simão, né, que Pedro é Simão, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade. Simão se converteu de verdade? Ele professou a fé, ele foi batizado, mas ele se converteu? Não. Olha que coisa, ele foi batizado por Filipe, um homem que fazia milagres, e nem mesmo esse batismo teve poder algum sobre o coração dele. Aqueles que são sacramentalistas, querem no poder do batismo, que o batismo regenera, que o batismo transforma, que o batismo tem uma coisa mágica na água. Como é que explicam que Filipe batizando Simão não deu em nada? O homem continuou horrível, porque o batismo não tem poder para transformar um homem. E Simão aqui não foi transformado pelo batismo. Pelo contrário, continuou sendo o mesmo, talvez até pior. E olha que coisa importante. Ele professou a fé, mas ele não olhou a Cristo. Ele olhou os sinais, ele olhou os milagres. É um perigo quando a igreja do Senhor fica atenta ou busca as bênçãos de Deus e não o Deus que dá as bênçãos. Isso é problemático. Boa parte dos problemas que ocorrem no meio chamado meio evangélico se dá porque as pessoas querem os milagres de Deus. Elas querem que Deus dê a elas felicidade plena, querem que Deus dê a ela tudo que elas desejam, a música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Elas querem isso, porque elas estão olhando os sinais, né? São discípulos de Simão o mago. Só que o texto continua, do versículo 14 ao 24. Alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Verso 14. Os apóstolos, pois, de Atos 8, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum destes tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidasse que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse venha sobre mim. Temos aqui um texto muito difícil, né, que gera muitas interpretações. Primeiro, os apóstolos ouviram que eles receberam a palavra e foram lá. Por quê? Porque Filipe foi enviado de que igreja? De Jerusalém. Então, gente em Samaria se converteu. Qual é o passo natural? Criar-se uma igreja em Samaria. Só que tinha um problemão. Samaritano e judeu não se dão. Não se dão. E aconteceu aqui um fato muito incomum. Eles se converteram,
Só que o que eles não receberam? O Espírito Santo. O pessoal fala que não, aqui é uma prova do batismo com o Espírito Santo, mas o texto não fala batismo, o texto fala que eles não receberam o Espírito Santo e depois receberam o Espírito Santo. Se o texto prova alguma coisa, é que então que você não recebe o Espírito Santo. Mas o texto não está dizendo. O que o texto está dizendo? Que aquelas pessoas daquela cidade específica chamada Samaria, aqui é um registro histórico, não receberam o Espírito Santo. Imaginemos só que de fato eles tivessem ocorrido tudo comum, normal entre eles. Samaritanos iriam achar que não precisavam da igreja de Jerusalém, e o pessoal de Jerusalém não ia acreditar que eles receberam o Espírito Santo. E note o que Jesus fala em Atos 1:8: recebereis poder em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Aqui o que chamam de o segundo Pentecoste, ou o Pentecoste samaritano. O evangelho está sendo fincada a sua bandeira: Jerusalém, Samaria, confins da terra, lá em Atos capítulo 10 e Atos 19. Há repetições menores do Pentecostes. Só que, através de quem o Espírito Santo é dado na vida dos samaritanos? De outros samaritanos? Não, de 2 judeus. Lembramos, Filipe era um judeu helenista. Ele não era um judeu criado em Israel. Ele era um judeu já influenciado pela cultura grega. Mas 2 judeus criados em Israel vão impor as mãos, e os samaritanos vão receber o Espírito Santo. Isso vai fazer com que não haja diferenciação racial na igreja. É uma coisa importante a gente entender, um contexto bem diferente, né? Mas isso é absurdo. Como absurdo? Nos Estados Unidos, no século passado, igreja de branco, igreja de negro, bebedor de branco. Isso era assim. O Espírito Santo aqui está quebrando os laços, as divisões raciais entre samaritanos e judeus por meio do Espírito Santo, que une a igreja a um único corpo. Agora, nota uma coisa interessante. É muito comum pegar esse texto, pessoal, venham aqui à frente, eu vou impor as mãos e vocês vão receber o Espírito Santo. Filipe fazia milagres? Fazia. Bastante milagres, sinais. Mas, o verso 18. E Simão, vendo que pela imposição de mão de quem? Por que Filipe não impôs a mão e os caras receberam o Espírito Santo? Foi imposição de mão dos apóstolos. Atos vai dizer que pelas mãos dos apóstolos se faziam sinais e maravilhas. Paulo fala que as marcas, os sinais do meu apostolado são manifestos entre vós. Sinais e marcas específicas dos apóstolos, que eu não tenho. Há quanto tempo a sombra de vocês não cura ninguém? Conhece alguém? Não. Deus cura? Deus cura da maneira que quiser, da forma que quiser, quando quiser, mas tem sinais específicos dos apóstolos. E os apóstolos, utilizando a sua autoridade apostólica, e uma coisa importante, aqui no verso 17 e 18, é o segundo uso da chave de Pedro. Pedro, te darei a chave do reino do céu? Sim. Ele abre o evangelho aos judeus em Atos 2, abre o evangelho aos samaritanos em Atos 8, e abre finalmente, definitivamente, o evangelho aos gentios em Atos 10. Quem que está presente nos 3? Só tem uma personagem presente nos 3. Pedro, que prega em Atos 2, que junto com João aqui impõe as mãos. Em Atos 10, ele vai lá e Cornélio recebe o Espírito Santo e é batizado e fala em línguas, antes mesmo do batismo em águas. Pedro está nos 3, fazendo seu papel de líder da igreja primitiva e abrindo as chaves do evangelho. Fechou, não tem mais, acabou, não tem mais isso. Porque já foram abertas para judeus, samaritanos e gentios, né? Agora, qual é a reação aqui do nosso amigo Simão? A gente vê que ele, vendo que pela imposição de mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, se ele viu é porque algum sinal físico ocorreu. Possivelmente o dom de línguas ocorreu aqui, né, porque ele viu alguma coisa, ele ficou impressionado com isso, né, ele ficou maravilhado com isso. E o que ele fez? Opa, isso é mais poderoso do que eu faço. Eu faço umas mágicas ali, umas mandingas, né, sou um bruxo, né, faço umas coisas ali, mas esse negócio aí é impressionante. Ô Pedro, aí perguntou logo para Pedro, coitado. Pedro não é muito paciente, né? Quem fosse eu, senão, vem cá, irmão, o cara acabou de ser batizado, vem cá, irmão, deixa eu te explicar. Não é bem assim, o cara acabou de ser batizado, né? Irmão novo na fé. Ele falou, ofereceu dinheiro, ó Pedro, dou dinheiro para tu me dar. Dá-me também esse poder para que quando eu puser as mãos a pessoa receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pedro não tem podia ter assim, não, ô irmão, não é assim, não.
que tu e teu dinheiro se percam, vão para o inferno vocês dois, pois você achou que o dom de Deus se alcança com dinheiro. Isso é importante. A gente menospreza o perigo da teologia da prosperidade, teologia do coach, teologia materialista, que você compra a Deus. Pedro fala que isso leva para onde? Para a perdição. É uma ofensa a Deus. Quando vão inaugurar o templo, eles falam, mas o que nós vamos te dar que já não seja teu? Tudo é de Deus. A gente dá dízimo e oferta não para comprar a bênção de Deus, mas porque nós amamos o Senhor e somos gratos com o que Deus fez em nossa vida. E aqui ele fala, seja o teu dinheiro para a perdição, porque você acha que o dom de Deus se alcança por dinheiro, é pela fé, não é pelo dinheiro. E fala, tu não tens parte nem sorte nessa palavra, o teu coração não é reto diante de Deus. Para quem não sabe, o termo simonia, que é tentar comprar a bênção de Deus, tentar comprar a graça de Deus, surge por causa de Simão o Mago, e até o ano 250, depois de Cristo, tinha um grupo chamado Simonianos, que não era um grupo de música da Simonie, mas eram os Simonianos, né? E eles diziam que tinham o poder de Yahvé e o poder de Zeus, né? E você, claro que mediante ofertas generosas você podia receber esse poder também. Então, a teologia da prosperidade, ela é uma heresia requentada dos simonianos. Não é assim, o diabo, ele usa a frase do Chacrinha, que na TV nada se cria, tudo se copia, na teologia nada se cria, tudo se copia. Sempre heresia nova é uma heresia velha com uma nova roupagem, é só isso que é. Então naquela época, a partir desse Simão, surge um grupo que começa a pregar e misturar o evangelho com o misticismo. Muito parecido com aquela igreja que eu estava relatando, que eu estava vendo de manhã, né? Ali, em um certo canal de TV aberta. Toda manhã, todo domingo de manhã tem. É muito parecido com isso. Então, a gente observa que Pedro, ele rechaça. Eu não quero que você faça parte disso. Mas agora, Pedro apela ao coração dele. Arrepende-te, verso 22, dessa tua iniquidade e ora a Deus. Eu acho que realmente a nossa geração, a gente é muito condescendente, muito pacífico com a heresia. A gente falaria, mas não é bem assim, irmão. O coração do cara está em fel de amargura e laço de iniquidade, porque achou que Deus pode ser comprado. E Pedro aqui, arrepende-te e ora a Deus para que você seja perdoado, né? Agora, o verso 24, Simão estava arrependido ou Simão estava preocupado que a vida dele desse errado? Verso 24, respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse venha sobre mim. Não, vocês que orem, vocês que amaldiçoaram, vocês orem, para que isso que você falou não venha sobre mim. Ele não está preocupado porque ofendeu a Deus, porque achou que Deus se compra, porque está com o coração cheio de pecado. Ele está preocupado com o quê? Que dê alguma coisa errada na vida dele. Eu posso dizer o seguinte, se você transportar Pedro para a igreja do século XXI, para as igrejas do século XXI, manda ele dar uma volta, né? Aquela calma característica de Pedro. Ele vai perguntar, meu Deus, Simão está presente? Quero conversar de novo com Simão, porque boa parte do que a gente vê no chamado neopentecostalismo é simonia. É isso que a gente vê, né? Pessoas que acham que podem manipular o Espírito Santo e comprar o Espírito Santo pelo seu esforço ou pelas suas posses. E a gente vê que não é assim. Então a gente vê algumas coisas aqui para a gente fechar. Primeiro, a perseguição, no início do capítulo 8, gera crescimento do Evangelho. Mas sempre que tem crescimento do Evangelho, existe uma infiltração colocada por Satanás para atrapalhar o caminho da igreja. E é preciso discernimento. Pedro aqui teve discernimento. O Simão não era um irmão confuso, era um herege, manipulador, um homem terrível. E Deus deu discernimento a Pedro para que entendesse que se ele não fizesse isso, esse homem ia se apossar da igreja de Samaria, porque ele já era grande, muito influente. O Filipe ia sair daí. Quem vocês acham que ia ser o pastor de Samaria? Ia ser o Simão, o mago, né? O bruxo. E ia transformar aquela igreja numa igreja mística que vende a graça de Deus. Por isso que ele é rechaçado já desde o início. E a gente também pode observar que nenhum tipo de ritual salva, nem mesmo um batismo feito por um homem de Deus como Filipe. Alguma dúvida? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.
temos conosco presente esta manhã o pastor Michael, Igreja Batista do Brasa, em Capão Redondo, sua esposa, Marina, qual é o seu nome? Ari, lá atrás. Sejam todos muito bem-vindos. Depois a gente vai fazer um churrasco lá. Gente, vocês, não cabe, não cabe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai, pela disposição missionária desses cristãos, Senhor, que foram e por toda parte pregaram o Teu Evangelho. Te louvamos, Deus, pela disposição, Deus, de fazer missão de Filipe, Pai, pela atuação poderosa que o Senhor fez lá e faz e continuará fazendo por toda a era da igreja, Senhor. E também te pedimos discernimento, Pai, para que nunca caiamos no erro da simonia, nunca caiamos no erro de Simão o Mago e tenhamos, Senhor, o discernimento de Pedro, Senhor. Às vezes nós achamos que Pedro é desmedido e às vezes é mesmo, mas ele tem muita fibra. Tinha muita fibra, dê um pouco dessa fibra ao nosso coração, para que sempre venhamos a pregar o Teu Evangelho, Pai, com firmeza, Pai, e não cedamos 1 milímetro da verdade do Evangelho, Senhor. Fica conosco, abençoa o culto logo às 10 horas, em nome de Jesus, amém.